Glória a Deus, aleluia. Deus maravilhoso. Meu Deus eterno, soberano Pai. Aqui neste momento, meu Pai, eu venho junto com teus filhos pedir ao Senhor que o Senhor abra as comportas dos céus e nessa noite, Senhor, toma a tua filha pelas tuas mãos e que nessa noite o Senhor venha usando ela, meu Pai, como o Senhor não tem usado. Senhor Jesus, que a palavra, meu Pai, vem direto do céu, para ser usado, meu Pai, na boca da tua filha e da tua serva. E que nós venhamos, meu Pai, ouvir a palavra que não seja o nosso querer, mas seja aquilo que o Senhor quer falar conosco. Fala conosco através da tua filha, Senhor, através da tua palavra. Muda, meu Pai, o nosso coração, transforma aqui, meu Pai, porque eu creio, meu Pai, que a palavra todos os dias ela é redonda na nossa vida. Toma tua filha, toma tua serva, guarda, protege ela, protege a família, o lar dela, Senhor, em nome de Jesus, e abençoe nesta noite, com poder, com autoridade do céu, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A palavra para a senhora, em nome de Jesus. Glória a Deus. Olá, amada igreja, que a graça e a doce paz do Senhor Jesus seja com todos. Podeis assentar? Amém, glória a Deus, aleluia. É um imenso prazer ser pega de surpresa, mas como o pastor falou, a gente tem que estar com o cinturão cheio de munição, né? Um filho e uma filha de Deus não é pega de surpresa, porque é o Senhor que faz a obra, né? Hoje eu e a minha filha saímos e fomos ao supermercado que ela trabalha para comprar algumas coisas e chegamos lá, nos deparamos com uma situação e eu nunca peço para ninguém deixar eu orar pela pessoa, nunca nego se me pedir, mas eu sou meio reservada. E aí hoje o Senhor falou assim: filha, pergunta se ela quer que você ore por ela. A hora que eu ouvi Deus falar isso, eu já recebi uma descarga elétrica do céu. Eita glória! Aí eu já lembrei de Sansão, lembrei de Gideão, falei: ei meu Deus, o que será que vai acontecer hoje? Aí eu peguei e falei para ela: você quer que eu ore por você? Sim. Falei: então tá, então vamos ao banheiro, eu vou orar uma funcionária, colega da minha filha. E o Senhor fez uma coisa tão gloriosa, Márcio, sabe? Eu saí dali, eu não sei se ela recebeu, mas eu recebi uma porção dobrada. Eu cheguei em casa atrasada para acabar de arrumar o almoço, tudo, mas eu estava assim, pisando nas nuvens, sabe? Eu gosto muito e eu sempre cito que Sansão, quando ele era, que Sansão era juiz, ele era um nazireu de Deus e tal, né? Mas Sansão, ele era molecão, vacilão, né? Dava bom dia para Satanás. Mas, quando ele se dispunha a fazer alguma coisa, a palavra diz que o Espírito do Senhor vinha sobre ele. Eita glória! Né? E lá em Gideão também, disse que o Espírito do Senhor veio sobre Gideão. Porque aparentemente ele era covarde, medroso, né? Eu acredito que não era não, só aparentava, porque o Senhor não se engana, né? Então, o Espírito do Senhor veio sobre ele, aí glória a Deus, né? Então nessa noite também, a missionária Jessie é pequenininha, não tem fama, mas o Espírito do Senhor está sobre mim. Aleluia! E vamos ver o que o Senhor tem para nós, né? Eu gosto sempre de preparar um esboço, sim, porque depois que a gente completa 16 anos, a gente às vezes tem um branco, um rosa, né? Mas, impossível que o Senhor vai deixar passar vergonha, né? Glória a Deus! Então vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 5, o paralítico de Betesda. Desde já eu agradeço a rica oportunidade, o carinho, meus irmãos. Eu falei para minha filha: vamos hoje
ele vai pregar, né? E eu gosto muito, e eu tirei, o final do ano de 2025, eu tirei para colaborar com as igrejas pequenas, porque as grandes estão aí trombando um no outro, né? Então, nós pequenininhos temos que estar sempre unidos. Aleluia! Né? Glória a Deus. Todos acharam, amados? João 5, no versículo 1. Vou ficar meio de costa para o vento não pegar o novo microfone, que ela está gravando. O paralítico de Betesda. Depois disto havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água, porque um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Assim o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Aleluia! E ali estava um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar só? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Eita Deus! Logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Depois os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar o leito? Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já está são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Amém, amados? Então, amados, o que vemos aqui? Um homem debilitado. Todos nós, eu acredito, que já estivemos doentes de alguma coisa e ficamos deitados uns 2, 3 dias, né? Aí quando a gente está se recuperando, você se levanta, a cabeça parece que tem um oco, e você fica meio tonto, meio zonzo, fraco, o psicológico lascado, né? Agora imagina 38 anos, né? Eu já vi muitos pregadores dizer assim: ai, mas olha, ele ao invés de falar logo que queria ficar são, ele já começou a se reclamar para Jesus. Amados, o homem não sabia quem era Jesus, né? E quando o nosso coração
coração está sangrando, a gente quer falar só do nosso problema, não é? Quando falece alguém da nossa família, a gente passa os 15 dias falando. O irmão falou que perdeu o seu amigo, né? A família passa uns 15 dias ou mais falando do assunto. Por quê? Está doendo. Se ele havia 38 anos deitado, sofrendo, esperando que algo acontecesse, sem contar a perseverança deste homem, né? Porque havia essa crença que esse anjo descia e o primeiro que entrava era curado. Ele não perdeu as esperanças. Vamos pensar assim: um paralítico hoje tem fralda descartável, tem um monte de recurso, mas mesmo assim é muito difícil de cuidar de alguém que não anda na cama. Agora imaginou naquele tempo? E que dificuldade permanecer ali na beira daquele tanque, com um monte de pessoas também. Como que ficava o psicológico dele, né? Aí as pessoas falam: ele já começou logo a reclamar. Se fosse eu ia ficar bem rabugentinha também, né? E aí o Senhor pergunta: queres ficar são? Aí ele começa a se justificar: Senhor, mas não tem quem me meta no tanque. E aquele dia era o dia da vitória dele. Amados, eu quero dizer para vocês que o nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus é especialista em acabar com uma noite de tempestade e pôr um sol sorridente com os dentinhos escovados para brilhar no outro dia. Né? Você crê, meu irmão? Você crê, minha irmã? Aquele homem, eu creio que havia uma fé muito grande no seu coração. Como diz a palavra de Deus, que havia muitas viúvas na época de Elias, mas Elias foi enviado a uma só, aquela de Sarepta, né? O Senhor fala que ela vai sustentar Elias. Parece que tem hora que Deus é até brincalhão, né? Porque ele chega lá, a mulher está apanhando uns gravetos e diz para ele: eu não tenho senão um punhadinho de farinha para fazer o último bolo para que comamos e morramos, eu e o meu filho. Como que Deus fala que alguém vai sustentar um cara e ele chega lá e se depara com um negócio desse? Isso é porque Deus é o Deus do impossível. Glória a Deus. Né, amados? Então, tem vez que a gente deita e parece que o teto está caindo sobre a nossa cabeça, não é? Sem contar que às vezes não consegue dormir, por mais que ore, né? Meu Deus! Então, a palavra de Deus nos incentiva a confiar no Senhor, a confiar que Ele vai trazer o escape. Ele é poderoso para nos trazer o escape. Antes de concluir a palavra, eu quero dar um pequeno testemunho, porque eu não vou poder falar muito, porque senão eu vou extrapolar. A minha filha, quando nasceu, eu tenho 2 filhos. O outro meu filho, o Senhor ressuscitou ele no ano de 2019. A maioria dos meus amigos já conhecem o testemunho, não sei se o pastor e a pastora conhecem. A minha filha, quando nasceu, aparentemente parecia normal. Aí dali um tempo, eu comecei a perceber que ela tinha um estrabismo. As pessoas falavam: as crianças entortam o olho, para.
sempre não sei o quê. Eu como mãe, apesar que eu era a minha primeira filha, mas eu via que algo estava errado. Aí eu comecei a lutar, a batalhar, aí o estrabismo começou a piorar. E aí a gente foi descobrindo que a Monique foi acometida por uma série de problemas. Aí os médicos diagnosticaram que a Monique não ia enxergar. Ela enxergava pouquíssimo, a ponto dela perder 3 anos cronológicos da vida dela, porque ela não enxergava o mundo. Então, às vezes a gente levava ela, mostrava bicho, mostrava, e ela não esboçava muita alegria. A alegria dela era quando o pai chegava. Ela conhecia a voz e sabia que era ele, ela fazia a maior festa. Mas ela não esboçava muita coisa. E fomos fazendo tratamento psicológico, vai de cá, vai de lá. Diz que ela não ia falar, não ia ouvir, não ia enxergar. E ouvir para a honra e a glória do nome do Senhor, não foi para frente o diagnóstico. Mas os outros pioravam a cada dia. E ela não podia também andar. Quando o médico foi descobrir por quê, tinha um defeito na cartilagem do tornozelo dela, que precisava de fazer uma cirurgia e colocar uma prótese. Ela já tinha 2 aninhos e pouco e ela não conseguia andar. Porque ela colocava o pezinho no chão, ela sentia dor, então ela não andava. E aí eu e meu marido começamos a orar, né? Mas antes disso, eu me converti com 7 anos de idade. Hoje eu tenho 62, eu tenho 55 anos de evangelho. Só que na juventude eu cometi a burrice de dar uma voltinha no mundo para ver o que Satanás tinha para me oferecer. Eu acho que todos vocês já sabem o que ele me deu, né? Me deu um vício de fumar, me deu uma enxaqueca desgraçada. Junto com o vício de fumar, eu consegui asma e bronquite, né? E eu já era missionária, porque com 9 anos o Senhor me consagrou a missionária. Não foi homem, foi o Senhor. Então tem muitas pessoas que falam assim: missionária, não era que você já ser pastora? Eu falei: irmãos, Deus não mudou minha patente. Ele me chamou para missionária. Eu nunca fui diaconisa, nunca passei por essas hierarquias. Foi o Senhor que chamou e eu continuo. Entendeu? Aí, amados, com certeza, quando você tem dor, quando você tem problema, você volta a procurar o Senhor Jesus, né? E eu já tinha sido liberta do cigarro, já estava na igreja, já estava orando pela minha filha, pelo meu marido. E aí nós entregamos nas mãos do Senhor. Mas o susto maior veio no dia que o ortopedista falou que a cirurgia era caríssima. Eu havia comprado a minha casa, que é ali do lado do hospital municipal, na época, e estava pagando minha casa. E nem eu vendendo a minha casa eu conseguiria pagar a cirurgia. E só o meu marido trabalhava, porque eu precisava olhar ela e olhar minha mãe, que estava de cama, que tinha amputado a perna. Então, amados, nós começamos a orar e nos dedicar de corpo e alma, esperando um milagre. Entendeu? Toda vez que ele falava da maldita prótese, e depois ela teria que ser trocada de tempo em tempo, eu não aceitei aquilo. Eu falei: não, eu tenho um médico por excelência e eu vou confiar nele. E começamos a orar, começamos a entregar para o Senhor e confessar. Todo dia eu falava para ela, todo dia: filha, você vai andar, em nome do Senhor Jesus, você vai andar. E aí saiu uma campanha na igreja, mas as campanhas são importantes, viu?
E o meu marido começou essa campanha e ele pediu a cura da minha filha. Só que ele não falou para mim que era a cura que ele pediu. Eu pedia todos os santos dias, então eu nem me lembro o que eu pedi naquela campanha, porque era uma lista de pedidos, né? E aí o médico falou que sem a cirurgia ela jamais iria dar. Pôs botinha, pôs o diabo abaixo e nada resolveu. E aí, no terceiro elo da campanha, meu marido me chamou para nós tomarmos um sorvete. Era um salão por aqui, eu não me lembro se era ali onde está uma cabeleireira, eu sei que era uma sorveteria de um irmão da Deus de Amor. Era aqui? Era aqui? Olha, foi aqui, ó, o milagre da minha filha. Olha que pensa. Tá vendo, Maurício? Você vai pregar no local do teu milagre. E aí nós trouxemos ela, nós não tínhamos carro, meu marido trouxe ela nos braços, tal, chegou e pôs ela no meio das pernas dele. Ele costumava pôr ela no meio das pernas dele e segurar com as pernas para ela não cair, porque ela não tinha firmeza naquela perna. Aí a gente se assentou, o irmão serviu o sorvete e um homem de Deus, usado por Deus, sem saber de nada, chegou com o sorvete dela e falou: vem, meu amor, vem pegar o teu sorvete. E ficou longe dela. Ela ameaçou de vir. Eu falei para o meu marido: deixa ela ir. Deus fiel. E ela saiu e foi pegar o sorvete andando. Isso, o nosso sorvete acabou, né? Porque a gente só chorava e glorificava a Deus. E o irmão, a hora que soube, então, que ele foi um canal, um vaso usado nas mãos do Senhor, o irmão só chorava também. E para a honra e a glória do nome santo do Senhor Jesus, a minha filha está andando até hoje. Quando eu voltei no ortopedista, ele falou: eu não faço milagre. Se você não tem dinheiro, você procura o hospital de base. E eu estava com ela nos braços. Eu falei assim: você não pode fazer nada por mim, mas eu tenho um amigo que fez. Soltei ela e ela correu até a porta do consultório. Eu não estou entendendo nada. Falei: nem vai entender. Com essa incredulidade tua, você nunca vai entender nada. E aí depois, quando foi na época da escola, disseram que a minha filha não ia conseguir fazer nem o nome. Uma que não enxergava direito, né? Com 6 aninhos ela operou os 2 olhinhos, por causa do estrabismo. Mas ela ainda tinha um grau de hipermetropia altíssimo, que atrapalhava ela enxergar. E aí os médicos disseram que ela não ia falar, que ela não ia conseguir, aliás, escrever nem o nome. Se ela conseguisse escrever pelo menos o nome, era para eu dar glória a Deus. Eu falei: eu sirvo um Deus exagerado de bom. Ela vai falar, ela vai ser uma criança normal, em nome do Senhor Jesus. Então os detalhes eu vou resumir mais. Aí quando foi uma época da minha vida, eu tinha um fusquinha velho, e ele pegou fogo e queimou a bundinha. Aonde eu andava, o pessoal falava: missionária Jéssica, hein? Fusquinha com a bundinha queimada. E eu andava para lá e para cá. Um dia eu fui levar minha sobrinha na cidade, uma mulher de Deus bendita. Estou passando lá perto de onde é o Max hoje. Ela falou assim: tia, eu tenho fé em Deus que Ele vai te dar um carro melhor. E eu falei: olha, eu tenho outras prioridades. Deus pode me deixar com o fusquinha da bundinha queimada por um tempo, mas eu tenho outra prioridade. E na hora eu pensei, né: Senhor, eu quero a cura da minha filha. Não importa se eu vou andar a pé, de bicicleta, de patinete, não importa. Aí chegamos na casa dela. O menino dela era um menino muito usado na mão de Deus. E ela falou: tia, vamos orar? Eu falei: vamos orar. O menino não sabia de nada. Fomos orar. O menino falou assim, eu percebi que era Deus, né? Porque ele me
chamava de tia, ele me chama, né, até hoje. Hoje é um homem, é gerente de uma empresa lá em Palmares. Ele chegou perto de mim e falou assim: mulher, eis que te digo, hoje eu tive prazer na tua alma. Quando você disse que você tem outras prioridades, eu sei qual é, e eu vou te dar. Essa menina vai trabalhar num lugar que todos vão chegar e vai falar: não é possível que aquela criança. Glória a Deus. Amados, a minha filha fez vários cursos. Com esse meu sobrinho mesmo, que ele trabalhava na Good Company, ele conseguiu vários cursos para ela. Ela fez até a administração de empresa básica, ela fez. E hoje, amados, quem viu ela pequenininha, hoje a minha filha é operadora de caixa de supermercado. Conta dinheiro o dia inteiro, faz tanta coisa. E para a honra e a glória do Senhor, tirou a carteira de motorista e é motorista também. Glória a Deus. Porque Deus é o Deus do impossível. Glória a Deus. Então, amados, a gente passa umas fases ruins, mas o sol nasce e o sol sorri para nós. E o importante, amados, é nós nos mantermos firmes na presença do Senhor, porque hoje pode estar difícil, mas amanhã o sol pode estar. Glória a Deus. E aí no último versículo, o Senhor Jesus encontra ele no templo e disse-lhe: eis que estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Amados, pior do que viver 38 anos deitado, humilhado, paralítico, desgraçado. Eu penso que Jesus estava falando do inferno, né? Vai e não peques mais, para que te não suceda coisa pior, né? Então, amados, essa palavra eu deixo hoje para nossa meditação. O nosso Deus é Deus do impossível. Aquela viúva ia comer o último bolo para depois morrer. Deus envia Elias, né? Era para ela cuidar de Elias. Elias acabou cuidando dela. Eu não sei qual foi a confusão que Deus fez e o reboliço, mas eu sei que no fim deu tudo certo, né? Deus é bom, Deus é maravilhoso. E um dia que eu tiver uma oportunidade, eu conto mais testemunho da minha filha e do meu filho também, que foi impactante. O do meu filho, Deus espantou a morte que estava já para levar ele naquela noite. Foi uma coisa muito gloriosa, sabe? Mas o maior milagre que o Senhor realizou na minha vida foi salvar a minha alma e me dar outra chance, porque eu morro de vergonha que eu conheci o Evangelho e eu saí para dar bom dia para Satanás, e mesmo assim o Senhor ainda me recebeu de braços abertos. Mesmo assim o Senhor curou minha filha. O dia que o Senhor voltou a falar comigo no evento que eu tinha ido, eu falei: Senhor, tem misericórdia da minha filha. Ela era pequenininha e eu sabia todos os problemas. O Senhor falou: filho, fique em paz. A tua filha não tem problema nenhum. A tua filha é uma joia preciosa que eu usei para te trazer de volta de onde você nunca deveria ter saído. E eu louvo a Deus, amados. Só que depois disso, nem que me arranque os olhos, eu jamais saio da presença do Senhor. Teve um tempo que eu ia socorrer o meu filho, que ele morava numa chácara no meio do mato, lá em Todos os Santos, naquele bairro Todos os Santos, e eu sozinha. Eu tinha um Passat 84, parecia um tratorzão.
E eu ia de noite para lá. Você via a obra de macumba na beira de estrada, porque já estou concluindo, pastor. Aí, nesse dia, Satanás quis pregar uma peça em mim. Meu marido sempre falava, cuidado, se apagasse a luz do carro, você não enxergava mais nada. Você passava, você via aqueles demônios na beira da estrada, não de visão, não, é demônio de barro mesmo, eles colocavam porque eles faziam obra de macumba com aquelas bandas. E aí o carro morreu, zerou. Nem tic-tac da partida dava. Falei, Senhor amado, para eu voltar naquela escuridão, eu não tinha nem ideia de onde eu pisar para chamar o meu filho. Tinha um centro perto, também fechado, mas você não enxergava nada diante dos olhos. Aí eu me lembrei, eu falei assim, eu acho que o cara pensa que eu vou amarelar, né? Aí eu abri o outro vidro do carro para entrar mais ar. Falei, Senhor Jesus, amado da minha alma, agora estamos só mais dois aqui, eu vou te louvar, eu vou te agradecer, porque se eu tenho o Senhor, eu vou ter medo de quê, Senhor? Né? Quem tem o Senhor não tem medo da morte, não tem medo do escuro, não tem medo. E comecei aquela rasgação de seda com Cristo, até o momento que o Espírito Santo falou, agora pode ligar o carro, filho. Eu liguei o carro, ele pegou e as luzes acendeu tudo, e eu fui embora glorificando a Deus. Então, amados, Deus não nos livra da cova, mas Ele livra lá na cova. Daniel tinha 80 anos quando foi jogado na cova, e ele não foi livre da cova, mas o Senhor o livrou lá na cova, ordenou que o leão não abrisse a boca, né? E ele foi salvo. O Sadraque, o Mesaque e o Abednego também foi salvo da fogueira. Qual é a tua fogueira, meu irmão? Qual é a tua cova? Será que há algo difícil para o Senhor? O nosso Deus é Deus do impossível. Tão certo como vive o Senhor nosso Deus, que Ele quer fazer na nossa vida muito além do que nós pensamos, cremos ou imaginamos. Essa é a palavra que o Senhor pôs no meu Glória a coração. Deus. Eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Aleluia!